Oi gente, eu sou a Dre, do blog maisquelivros.com, e hoje eu vim trazer para vocês a lista dos melhores livros que eu li esse ano. Eu não consegui montar uma ordem de preferência, então eu vou apresentar para vocês na ordem que eu li, ok? O primeiro livro que eu li esse ano foi Belly, da autora Leslie Pursley. Foi um livro que eu comprei por acaso, no final do ano passado. Eu estava passando pela Saraiva e ele estava a R$20, se eu não me engano. E eu amei o livro é muito bonito, né? Apesar de ser bem grosso, ele espanta um pouco. E eu trouxe para casa, eu não esperava muito dele, e foi um livro que me surpreendeu. Ele fala de uma garota de 15 anos que mora num bordel, é filha da dona do bordel, só que ela não sabe o que é um bordel, ela não sabe o que acontece no bordel. Enfim, ela é sequestrada, ela presencia o assassinato de uma das cortesãs e o assassino sequestra ela, né? Isso não é spoiler, isso é a sinopse do livro. O livro começa em 1910, então é meio que uma história de época, você conhece a Londres daquela época, né? E é bem interessante. Foi um livro que eu chorei muito lendo, é uma verdade, né? Que, enfim, é muito forte, é bem pesado o livro, mas a autora escreve de um jeito que me encantou. Esse ano saiu a continuação, que é Entre o Amor e a Paixão. Eu li, não gostei muito, porque eu acho que poderia ter terminado nesse livro, a história se concluiu nesse livro. Foi legal saber o que aconteceu depois com a Belly e com os outros personagens, mas por mim poderia ter acabado aqui. O próximo livro é A Última Carta de Amor, da autora Jojo Moyes. Foi o primeiro livro da autora que eu li e eu me apaixonei pelo livro. Tudo começa quando uma jornalista encontra uma carta que foi escrita 4 décadas antes. E ela fica muito curiosa com aquela declaração de amor e vai investigando. Então o livro se passa pela jornalista, que é a Ellen, se eu não me engano, e se passa na visão do casal, né, originários das cartas na época deles. Então é meio um presente, passado, futuro, é tudo ao mesmo tempo, só que você consegue se encontrar na história. Quem não conhece a autora está perdendo grandes histórias. O segundo livro que eu li dela foi lançado esse ano, que é Como Eu Era Antes de Você. E é um livro magnífico também, só que esse aqui é o meu queridinho. O terceiro livro foi o primeiro New Adult que eu li, que foi Entre o Agora e o Nunca, da J.A. Redmask. Acho que é assim que se fala. Eu nunca tinha lido um livro desse gênero e eu me apaixonei pelo gênero. Agora, tudo que é desse gênero eu quero ler. Ele fala da Ken e do Andrew. A Ken é uma menina de 20 anos que decide que não está feliz com a vida dela e sai pelos Estados Unidos com uma mochila, um cartão de crédito e vai passear por aí. E no meio dessa viagem ela encontra o Andrew. Eles começam a se envolver. No início ele meio que queria tomar conta dela, mas aos poucos vai rolando aquele clima e tal, e eles decidem viajar juntos por aí. Ele também tem os problemas dele com a família dele, então eles se entendem. É uma história bem bacana. Tem continuação, vai sair em breve, acho que agora no próximo ano, já tem capa, tudo. Então eu tô louca pela continuação dele. E foi um livro que me marcou muito esse ano. Se você não leu, gente, procura, né? Todos os livros que eu vou falar aqui são super indicados pra vocês. O quarto livro foi o primeiro thriller que eu li, que foi No Escuro, da Elizabeth Weiner. É um livro que fala sobre uma garota que tem toque. Então ele fala um pouco dessa doença e ele diz como que ela adquiriu o toque, o porquê. É muito interessante. Como eu disse, foi o primeiro thriller que eu li e eu não imaginava que pudesse ser tão bom. Eu pensava só em filmes policiais, tiro, sangue pra todo quanto é lado, e não, é muito mais do que isso. É muito legal mesmo. O objetivo do livro é justamente mostrar como a Catherine adquiriu a doença e como que ela vai superar isso. Então você descobre um pouco sobre o passado dela, que é
bem tortuoso e faz você refletir em várias coisas, de, por exemplo, como que uma mulher aceita ser tratada assim. Então, tem muitas coisas interessantes. Eu fiquei meio que com medo enquanto eu estava lendo o livro, tipo, de sensação de perseguição mesmo, de que tem alguém me olhando, alguém mexendo nas minhas coisas. É brabo, é dose. Então, mas mesmo assim é um livro que eu recomendo muito. É um livro muito bom. A autora lançou outro livro esse ano, foi publicado no Brasil, que é Vingança da Maré. Eu tô doida pelo livro também, tá na minha lista aí de próximos livros. E é isso. O quinto livro não foi primeiro em nada, nem o primeiro livro do autor, nem o primeiro livro de um assunto novo, mas foi um livro que me marcou muito. É Questões do Coração, da Emily Giffin. Na verdade foi o segundo livro da autora que eu li. E todos os livros dela mexem muito comigo. Só que esse em especial, a protagonista do livro mexeu muito comigo. E o marido dela também, sabe, me levou a refletir mil e uma coisas. A Tessa, que é a protagonista que mexeu comigo, ela tem uma boa situação. Ela é casada com um cirurgião pediátrico que leva a profissão dele muito a sério, enquanto ela teve que abandonar a carreira dela para poder cuidar dos filhos e da família dela, né? A outra protagonista é a Valéria. Ela é mãe solteira, tem um filho de 6 anos e as duas protagonistas se cruzam justamente por causa do filho dela, que sofre um acidente e é tratado pelo marido da Tessa. Enfim, o caminho que eles traçam e o delongo do livro, eu não sei nem como explicar pra vocês, mexeu muito comigo. Foi um livro que eu tive vontade de rasgar as páginas e eu não acredito no que eu tô lendo, eu não acredito que ele fez isso, que ela decidiu fazer aquilo. Mas é um livro que tem uma lição de vida, de perdão, de amor, de dedicação, que quem ainda não leu nada da Emily Giffin, eu não sei se eu recomendaria começar por este livro em especial, mas mesmo assim é um livro muito bom e se você ainda não leu, procura. O sexto livro foi um livro que mexeu muito comigo pelo realismo que ele tem, que foi Extraordinário, da J.R. Palácio. Creio que todos vocês já conheçam, mas quem não conhece, esse livro fala do August. Ele é um menino que ele teve uma deformação quando ele nasceu. Ele não é o que se espera de uma criança fisicamente e nem psicologicamente. Ele é muito adulto, muito pra frente. Ele sabe que ele não é normal, mas ele quer ser uma pessoa normal. Ele quer viver a vida dele como qualquer outra criança. Então esse garotinho que não tem nem 10 anos de idade, ele traz uma lição de vida que você às vezes vive a vida inteira e não aprende. É um livro que tem um pote que eu gosto muito. É o único que eu tenho assim de cabeça, que fala mais ou menos assim: que todas as pessoas deveriam ser aplaudidas de pé pelo menos uma vez na vida, porque todos nós vencemos a vida. Então, é só um trechinho do livro, mas que vocês já conseguem ter uma ideia do quão especial é esse livro. Ele vem na visão tanto do August quanto dos familiares e amigos dele. Então você vê a irmã dele, o namorado da irmã dele, os amigos dele da escola. E você vê como ele reage ao mundo e como o mundo reage a ele. É uma história muito comovente. Eu tinha muito medo de ler esse livro e eu até demorei um pouco para ler. Só que foi a maior burrada que eu já fiz. Eu demorei demais para ler um livro tão fantástico quanto esse. Eu li o livro acho que em 2 dias. Eu virei uma madrugada lendo o livro simplesmente porque eu não conseguia parar de ler o livro. É um livro muito bom. Essa autora foi abençoadíssima nas palavras que ela escreveu. É realmente muito bom. O 7º livro que eu li esse ano foi o Diário de Susana para Nicholas, do James Patterson. Esse livro fala sobre 2 mulheres que são ligadas por um homem. A Kate é a namorada do Matt e era um relacionamento perfeito,
Até que um dia ele resolve terminar com ela, sem mais nem menos. No dia seguinte, ele entrega para ela o diário de Susana para Nicholas, que foi o diário da sua esposa para o seu filho. E ela não entende para que ele entregaria o álbum da ex-mulher dele para ela. Então, o livro é narrado por essas duas mulheres e é impossível não se emocionar com o livro. O meu namorado falou que é uma história muito óbvia, mas pra mim não foi. Eu fiquei realmente surpresa quando eu descobri tudo o que aconteceu e é muito triste. Tem um filme, eu acho que eu ainda não fiz um post sobre esse filme lá no blog, mas o filme não é tão emocionante assim, mas mesmo assim conta a história deles e é muito bonito. O 8º livro que eu li esse ano foi A Mulher do Viajante no Tempo, da Audrey Niffenegger. A primeira coisa que me surpreendeu nesse livro foi a versão. Como vocês podem ver, ele é pocket, ele é bem pequenininho, só que ele é muito bom por dentro. As páginas dele são bem aproveitadas e são folhas duras, não são aquelas folhas transparentes. A capa dele também não é tão molinha assim. Então eu gostei muito dessa versão. E se eu tiver que comprar outros livros da Ponto de Leitura, com certeza eu vou comprar. Esse livro aqui, como explicá-lo? Ele fala sobre uma mulher que é apaixonada por homem que viaja no tempo. E nós acompanhamos ele desde criança, né, até eles se encontrarem e ao longo da vida dele toda, a vida deles toda. E é muito emocionante. Você vê o quanto o amor é capaz de ligar duas pessoas. Eles passam por momentos muito difíceis. Imagina, você tá lá almoçando com seu marido e do nada ele some, fica 2, 3 dias desaparecido. Você não sabe onde ele tá, se ele tá bem, se ele tá vivo, se tá morto. Imagina a situação dessa mulher. Então, essa é a vida da Claire, né? E é ela que a gente acompanha. O personagem principal é ela e o Henry, que é o marido dela. E é bem legal conhecer os dois na adolescência deles. Enfim, não dá pra falar muito porque senão eu vou dar muitos spoilers. O livro é bem grandinho, né? Não só porque é a versão pocket, mas a versão original dele também não é pequenininha. Se esse aqui tem 600, o original deve ter umas 300 páginas, 350. Enfim, é um livro muito, muito bom. Eu comprei ele porque eu sabia que ele era o livro preferido de uma colega minha, a Mi, do Recanto da Mi. Então eu falei, já que ela gostou tanto e fala tão bem desse livro, eu não posso perder a oportunidade. Sem contar que eu acho essa capa uma fofura, gente. É muito bonitinho. E é um livro muito, muito emocionante. Quem não leu, eu acho que de todos, esse é um dos que eu mais recomendo para ler, porque ele é muito diferente, ele é muito completo. Você acompanha, não sei, 50 anos, durante 60 páginas, entendeu? E não fica corrido. A história é perfeita, a escrita da autora foi perfeita, foi o livro de estreia dela, eu não sei de onde ela tirou essa ideia, mas é brilhante. Então, leio sim. Os 2 últimos livros são da mesma autora, e eu li um no início desse mês e o outro no final de novembro, que são da Nora Roberts. Um é Arrebatado pelo Mar, o primeiro livro da trilogia da Gratidão, e o outro é Álbum de Casamento, o primeiro livro da quadrilogia Quarteto de Noivas. Gente, se vocês não conhecem a Nora Roberts, vocês precisam conhecer. Arrebatados pelo Mar é a história de 3 irmãos, que se tornam 4, que foram adotados por um casal e cada um tem o seu problema. Cada livro fala de um irmão. O primeiro livro fala do Ken. Ele é piloto de automóvel, ele é piloto de barco de corrida e ele tem que voltar para casa quando descobre que o pai dele está no leito de morte. Então todos os irmãos voltam pro lado do pai e o último desejo do pai dele é que eles tomem conta do Seth, que foi o último garoto que ele adotou,
e que a família se mantém unida. Então, esse primeiro livro fala dessa mudança de vida deles. Todos eles têm que se adaptar àquele garoto novo, têm que se adaptar a viver todos juntos. Então, é bem legal. Ele tem... A autora, na verdade, tem um sentido de amizade que é incrível. Vocês veem isso em ambos os livros dela e é fantástico. Álbum de Casamento fala de 4 amigas que cresceram brincando de fazer casamento e quando elas viram adultas, elas resolvem abrir um negócio de casamento a votos. O primeiro livro fala da Mac, que é a fotógrafa, e ela reencontra um velho amigo dela de colégio, meio nerd, e ela fica meio sem jeito de como que vai lidar com ele, porque ela tem alguns traumas com relação a relacionamentos, por causa dos diversos casamentos e divórcios que a mãe dela teve. Enfim, são 2 livros muito bons. Bem, gente, é isso daí. Esses foram os melhores livros que eu li esse ano. Eu espero que vocês gostem. Todos eles eu acho que tem resenha no blog. E os que tiverem eu vou deixar linkado para vocês poderem ler a resenha, né? Se vocês quiserem. É isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com os amigos. Se vocês estão pela primeira vez assistindo um vídeo do canal, curtam o canal também para vocês receberem sempre as atualizações dos vídeos. Se vocês estão assistindo pelo blog, na lateral tem uma barra chamada YouTube, que tem um videozinho embaixo, tem um link para você poder se inscrever no canal. Então, não tem desculpa para não se inscrever, hein? É isso daí, gente. Beijos. Até a próxima.